Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda ao nosso encontro de Leoas, o primeiro encontro de 2025. Quero que vocês se sintam acolhidas aqui, para quem está chegando ao vivo, para quem vai assistir a gravação também depois desse nosso encontro, sinta-se bem recebida aqui. Boa noite, Eveline, boa noite, Josiane, boa noite, Jaqueline, Tainá, Marta. Sintam-se todas bem recebidas aqui e hoje eu senti lá no fundo do meu coração que a gente deveria falar sobre família, sobre sonhos e sobre expectativas no fim do casamento. Coloca aqui nos comentários se você é uma leoa veterana, se você já tá aqui no perfil há mais tempo, se você é uma leoa novata que tá no seu primeiro encontro de leoas aqui. Já manda essa live para alguma amiga sua, para alguma colega de trabalho que você sabe que está passando por um término de relacionamento e deixa o like aqui no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido o que eu tô falando. Se eu falo alguma coisa e bate aí no seu coração e bate aí no seu emocional, deixa o like aqui para eu saber que vocês estão conseguindo me acompanhar. Eu quero primeiramente perguntar quem de vocês tem filhos com o ex-marido? Quem de vocês tem filhos com essa pessoa? Coloca aqui nos comentários. Nos últimos dias, eu tenho recebido muitos atendimentos, muitas pessoas que chegam até mim me falando, às vezes, que não estão conseguindo sair de relacionamento, sair do casamento. Outras mulheres que ainda estão presas naquele cenário familiar, mesmo sabendo muitas vezes que os filhos estão sofrendo, mesmo sabendo muitas vezes que já não estão mais satisfeitas, já não estão mais felizes naquele relacionamento. Às vezes você tem consciência que o casamento que você vivia era um casamento já bastante desgastado, onde não existia mais respeito, onde não existia mais carinho, mas mesmo assim você persistiu, você continuou por um bom tempo lutando por isso. E muitas mulheres, inclusive ontem falei isso nos nossos stories, sobre a esperança do outro mudar. Quantas e quantas vezes a gente não fica sentado naquele sentimento, naquela cadeira da expectativa de mudança? Eu me movimento, eu faço, eu tenho ações para salvar meu casamento e eu espero que aquele ex-marido, que aquela pessoa que partilhou boa parte da vida comigo, ela também mude. Se você está numa situação como essa, acho que a mensagem de hoje que chega até você, de alguma forma, eu quero que você pare para pensar. Pare para pensar o que de fato você sente pelo seu ex-marido. Você já se fez essa pergunta? O que eu ainda sinto por aquela pessoa? Rejane, Joana, Ana Paula, o que vocês sentem por aquela pessoa? Quando eu faço essa pergunta para as minhas pacientes e para as minhas alunas também, a resposta ela poderia ser óbvia, mas a maioria das mulheres fica em silêncio. A maioria das mulheres não sabe de fato o que sente por aquela pessoa. É fácil dizer, não é amor, não é carinho, não é desejo pelo outro. E muitas vezes eu escuto, eu não tenho mais sentimentos por ele. Mas o que faz então você continuar, você lutar e você querer? Até porque, se a gente entra bem a fundo, às vezes não existe mais nem admiração por aquele homem. Quando a gente se coloca nesse questionamento, na raiz do querer insistir, do querer continuar, não é sobre você, não é sobre ele. Muitas vezes a raiz é pela família. E se você tem filhos com o seu ex-marido, talvez isso vai chegar forte aí no seu coração. Talvez é exatamente isso que tá pegando. E tá travando. E tá dificultando na hora de superar. E aqui tá
um dos maiores desafios para nós mulheres, principalmente para aquelas que são mães. Abrir mão da família. Abrir mão da configuração mãe, pai e filhos. Não estou falando aqui da configuração marido e mulher, e sim do alicerce, do lar. Essa semana eu atendi uma paciente onde ela viveu o trauma da separação dos pais. Ela sofreu, o irmão sofreu, a mãe sofreu e o pai também. E quando eu trago o questionamento do porquê você daria uma segunda chance, a resposta que veio foi: eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Eu não quero que o meu filho cresça longe do pai. Ou o simples desejo: eu queria proporcionar a ele algo que eu não vivi. Mas não é só isso, entende? Tem mais coisa por trás. Talvez você que está aqui me assistindo hoje e está com dificuldade de aceitar a separação desse lar, dessa família, muito provavelmente você cresceu num lar onde você não era vista, onde você talvez não recebeu o amor que você gostaria, talvez não tinha espaço para você, talvez você está carregando a carga de ser a filha, ovelha negra da família, a excluída, aquela que não poderia dar trabalho para os pais porque os pais já tinham muitos desafios. Talvez você cresceu num lar desestruturado financeiramente, onde um irmão, uma irmã tinha problemas de saúde e você precisou se anular. E eu sei o quanto é duro ouvir isso. Olhar para o nosso passado, olhar para o que eu vivi na minha infância. Ou talvez a sua história seja um pouco diferente. Você cresceu num lar onde tinha briga o tempo todo. Uma família desestruturada. Uma família onde tinha agressão, abandono de pai, abandono de mãe. E assim você cresce num ambiente onde você não é acolhida. Você cresce num ambiente que você não se sente parte daquilo. Então, quando você cresce, o movimento natural e o movimento inconsciente, quando eu me torno adulta, é encontrar um lugar para chamar de meu. A minha família, o meu lar, o meu marido. É ou não é verdade? A criança que nasce numa família desestruturada, a criança que cresce num lar onde ela não é vista, onde ela é rejeitada, quer ter o seu espaço no mundo, quer ter o sonho de uma família. E é esse sentimento que ainda te prende nesse casamento. É esse sentimento que faz com que você não consiga aceitar que acabou. Porque no seu passado já foi desconstruído esse sonho. E desconstruir o sonho de uma família pela segunda vez é muito doloroso. Porque a gente está falando aqui da sua dor de criança. A gente está falando aqui de um sonho de lar, de ter a sua família, de ter o seu marido, tudo isso foi embora com a separação. E aí,
não existe para você um lugar para voltar. Eu sou sozinha. Eu não pertenço. A família que eu construí na minha vida adulta, ela se desfaz. E a família que eu deveria me sentir pertencente, me sentir vista, acolhida, eu não tenho espaço. Isso aqui não é racional, gente. Isso aqui é inconsciente. Isso são os teus traumas, isso são as tuas feridas. E isso bate aonde? No medo da solidão, que é um medo que muitas das mulheres carregam. Logo, eu tenho pavor. Logo, é melhor eu ficar, é melhor eu aceitar ser traída, é melhor eu aceitar o desrespeito, é melhor eu aceitar o desgaste, viver a vida do jeito que ela é, do que ficar desamparada mais uma vez. Eu não sei qual que é a realidade de vocês, mas talvez você é aquela menina ainda, de 18 anos, que casou com o seu primeiro namorado e viu nele a família que você não tinha. Talvez seja essa a sua realidade. E tudo aquilo que você viveu ao longo dos anos do seu casamento foi o seu sonho. Só que o problema de estar presa no sonho, nessa ansiedade, é que quando eu acordo e eu olho para a minha realidade, ela é muito dolorida. Quando a gente está presa no sonho, e muitas mulheres estão presas nos seus sonhos ainda, muitas crianças, a sua criança interior, ela está presa no seu sonho ainda. E quando eu estou presa nisso, eu não consigo perceber os sinais. Que sinais, Andressa? Os sinais de desinteresse do outro. Os sinais de afastamento. E aí o discurso que sai da sua boca é: deixa pra lá, é o jeito dele, ele sempre foi assim. E aí vocês vestem a capa da mulher superpoderosa. Aquela que, para tornar o sonho real, começa a se desconectar. Eu me desconecto de mim, eu me desconecto da minha vida, porque eu preciso fazer o meu sonho que eu tanto planejei, que eu tanto quis viver, se tornar real. É duro demais. É duro demais para uma criança admitir que aquele sonho não é real. E talvez seja isso que está acontecendo. Talvez você não queira admitir que de fato você viveu por muito tempo dentro do seu casamento numa realidade paralela. Porque você estava tão enraizada no sonho de ter a sua família, de ter o seu marido, de ter os seus filhos, que você não percebeu que de fato aquele sonho era um pesadelo. Talvez você viveu boa parte infeliz. Porque existe uma lacuna dentro de você que você não tem o controle. Você não controla a mudança do outro. Você não controla a forma que o outro vai expressar os sentimentos. Mas você tem controle sobre a sua vida. E aqui a gente entra... Falei que hoje a live ia ser o nosso encontro ia ser sobre família, expectativas, sonho e sinais. E aqui a gente entra nas expectativas. Eu gostaria que ele mudasse. Eu gostaria que ele fosse mais parceiro. Eu gostaria que ele conversasse mais. Eu gostaria de ter mais intimidade com meu marido. Eu gostaria que ele fosse um bom pai. Eu gostaria que ele estivesse mais presente. Percebe que isso é futuro? Percebe que isso é sonho? E que a realidade, o controle, não está nas tuas mãos?
Eu queria mais amor, eu queria mais carinho. É ou não é verdade? É quase como um confessionário esse nosso encontro de hoje. É quase como se fosse os teus pensamentos aqui abertos. E por ter feito tanto pelo outro, por ter se moldado tanto para esse sonho se tornar perfeito, real, exatamente como você tem projetado aqui desde sempre. Por isso é tão difícil soltar. Por isso é tão difícil simplesmente virar as costas. Por isso é tão difícil deixar ir. Porque o sentimento que você tem é que você nadou e morreu na praia. E a maioria das pessoas que eu falo aqui, eu tô falando de casamentos de mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Com um sonho projetado de envelhecer ao lado daquela pessoa. Porque é aquilo que está instalado aqui, ó. O que a minha mãe não viveu, o que o meu pai não viveu, o que eu não presenciei, é o que eu desejo. É o que me falta. E agora que a sua família se desfez, você precisa encarar o novo. O novo começo. E a consequência disso é que encarar o novo é ruim. O novo preocupa. O novo vem com incerteza. E a consequência é que você fica sentada na cadeira de espera, assistindo a vida do teu ex-marido, assistindo a vida dessa pessoa. Porque lá no fundo você espera que um dia ele te veja. Você espera que algum dia ele reconheça a boa esposa que você foi. Que ele reconheça a mulher que ele perdeu. Que ele reconheça que você é a mãe dos filhos dele. Tudo o que você fez pelo seu casamento. Assim como aquela criança. Naquele cenário de pai e mãe que não recebeu o amor que tanto gostaria. O nosso encontro de hoje não é só sobre o fim do teu casamento, não é só sobre a separação. Mas é sobre você olhar a sua versão do passado. As expectativas que não foram atendidas. Aquele sentimento que não foi correspondido naquele lar, lá no passado. Onde você nasceu, onde você cresceu. Porque essa é a sua dificuldade hoje. É isso que está te impedindo de simplesmente aceitar o término e recomeçar a sua vida. Talvez, Leoa, é lá que está o teu abandono. Talvez você queira ocupar um espaço na vida dos outros. E não percebe que você já tem maturidade para ocupar o centro da sua vida. Sem depender das outras pessoas. Sem depender de alguém do teu lado para você se sentir alguém nesse mundo. Para você se sentir amada. Tá fazendo sentido isso? Eu espero, nessa reflexão de hoje, que isso chegue no teu coração. E chegue na parte mais dolorida, nos elos mais profundos e importantes. E esses elos correspondem ao seu pai e à sua mãe. E você consiga hoje, com a maturidade de uma mulher, com a sabedoria de uma leoa, olhar para isso e ressignificar e buscar a tua cura.
Porque quando a gente fala de criança ferida, a dor, ela é grandiosa demais. Ela é difícil demais. Só que se você não olhar para isso, eu preciso te alertar como tua mentora. A angústia, ela continua. A aflição, ela continua. É esse sentimento de não ter lugar. É esse sentimento de fazer tanto pelo outro, pelos meus, para receber um pouquinho de amor. Só que isso nem sempre chega até você. Será que eu não tenho que olhar mais para mim? Quando a gente encara esse sentimento de passado, esse sentimento do elo familiar, daquilo que você viveu, você olha para uma nova configuração de família. Você começa a perceber essa separação, você começa a olhar para o fim do seu casamento de uma forma mais leve. Eu consigo desconstruir o meu sonho, não com o sentimento de fracasso, não com o sentimento de culpa, não com a mágoa, não com a dor, mas entendendo que eu vivi sim parte do meu sonho. E agora eu tenho capacidade de construir um novo sonho, uma nova fase. E eu desejo viver isso. Eu espero que você olhe para as tuas feridas, não só as de agora, mas também aquelas que te acompanham desde a sua infância, desde o momento em que você começou a entender os cenários que você viveu dentro do seu lar. E assim você vai começar a se libertar e entender que essa dor ela não é de hoje. Esse abandono, essa rejeição, essa desvalorização que eu tanto vivo, vem de lá. E eu preciso estar em paz com o meu passado para eu conseguir resolver o meu presente. E essa é a minha missão aqui com vocês. Trazer clareza, consciência das feridas que eu carrego e principalmente entender que existe um caminho de cura, um caminho onde eu sou feliz, um caminho onde eu tenho o poder de recomeçar, a capacidade de reconstruir. Essa é a mensagem para essa nossa primeira live de 2025, para esse nosso primeiro encontro de leoas. Que isso chegue no seu coração, que isso de alguma forma acesse o teu emocional e que você possa olhar para esses sentimentos. Eu me despeço por aqui e coloca depois aqui nos comentários se isso fez sentido para você, se isso chegou aí no seu coração. Um beijo, leoas, e até!